Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à nossa live. Daqui a pouco nós iniciaremos. Antes eu quero um pouquinho de bate-papo aqui com vocês. Antes de chamarmos a nossa convidada especial, né, Gisele Miranda, que já está nos aguardando. Boa noite aí a Renata, boa noite a Flávia, a Sheila de Piracema, a Micheline, boa noite também ao Maicon Leandro, a Marcilene Melo, a Sleida da Doce Dedê, a Ana Flávia, a Liette, que está sempre com a gente, a Verônica, a Joana, Gisela, Daniela, então Daniele Alves, desculpa Dani. Então assim, muito bem-vindos, né? Eu quero que vocês que já estão aqui, a Tati Reis, todos que já estão conosco, eu gostaria de pedir para que vocês encaminhassem. Oi, Zuca, a Zuca também com a gente, a Cida lá de Juiz de Fora, Rodrigo, muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. Mariana da JF Vistos aí, finalzinho tem surpresa para vocês. A Camila está aí conosco também, muito obrigada por estarem nos assistindo, estarem conosco nessa noite. Sara, um abraço para a Sara, para a Lúcia. O Flávio está aí com a gente também, né? Sabrina Moraes entrou aí. Oi, Sabrina, boa noite para vocês todos. Eu quero pedir para vocês que vocês convidem pessoas para estar assistindo essa live, que eu tenho certeza que vocês vão sair melhores hoje, tá? Como pessoas. Eu acho que vai ser de grande conhecimento. A gente sempre tem algo a aprender. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito. E eu quero que vocês peçam, convidem, mandem aviãozinho para as pessoas do relacionamento de vocês, algum amigo, algum parente, né? Uma prima, um primo que às vezes quer tá assistindo alguma live, assista a nossa palestrante, a nossa psicoterapeuta que vai estar com a gente hoje, que eu acredito que vocês vão gostar muito, tá? Vai ser muito legal. Naturais da Economia Lourdes, eu não tinha visto ela aqui no Instagram, seja bem-vinda. A Cris Garcia, Claudiana, Luísa Maciel, a Nair, que está aí na Maria de Lourdes, né? Que nós fizemos um leilão há 15 dias atrás, ou 21 dias atrás, lá em Belo Horizonte. Um abraço, pessoal de Belo Horizonte. Florir Papelaria está com a gente, Thalita Lalene também. Olha, vamos convidar as pessoas. Graziela Alves está aí, muito boa noite, Graziela. A Rayane. Então, assim, olha, as nossas colaboradoras da Cinderela também estão aí. Eu estou vendo que a Luana está. Eu acredito que a Erika também esteja. Renata, Mariana também está com a gente. Diana. Gente, olha, convidem, tá? Eu quero que vocês convidem as pessoas, porque eu tenho certeza que hoje será uma noite de aprendizado para todos nós. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E eu tô, assim, com muita vontade de já chamar a nossa convidada, né? A Gisele Miranda. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Gisele, tá? Nós vamos fazer um bate-papo bem legal, bem descontraído. E, se possível, no final, ela vai abrir para algumas outras perguntas. Por quê? Porque nós pedimos para as pessoas estarem encaminhando para a gente algumas perguntas que elas gostariam que a Gisele respondesse. E nós recebemos, assim, graças a vocês, muitas perguntas e muitas perguntas super interessantes, que eu acho que só um dia não caberia responder todas. Então, quem sabe, de repente, a gente convence a Gisele a dar, né, um outro dia, uma palhinha para outro dia aí. Então, a gente, a princípio, né, nós vamos vai ser sobre o relacionamento humano. Ela peneirou algumas perguntas para estar de acordo com o tema. Não vai ser possível, como eu disse, responder a todas, porque foram muitas perguntas, mas serão de grande valia todas as que ela responder. Então eu vou chamar a Gisele, eu vou apresentar a Gisele depois vai se apresentar, porque às vezes eu falo alguma coisa que não está muito certinho, né, Gisele? Então, olha, a Gisele, ela é facilitadora em desenvolvimento psicoafetivo, ela é terapeuta holística, ela é consteladora familiar, ela é psicoterapeuta, ela é naturopata e ela é palestrante. Então, assim, nós já tivemos o privilégio, a equipe Cinderela, de ter palestra com a Gisele também.
foi de grande valia para toda a equipe, foi muito legal. E eu quero que vocês aí mandem então os aviãozinhos até que a palestra, que é nosso bate-papo informal com a Gisele, comece, tá bom? Eu vou chamar ela aqui, ver se eu consigo chamar a Gisele aqui, só um minutinho. Vou convidar a Gisele aqui. Peraí, gente. Peraí que eu estou um pouco confusa aqui. Gisele, vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver aqui a Gisele. Gente, só um minutinho. Eu tô tentando achar a Gisele aqui, tá? Chamar a Gisele. Vamos ver aqui. Flávio, me ajuda a achar a Gisele, por favor. Gente, nós estamos com um pouquinho de barulho aqui. Mas para só um pouquinho os comentários, por favor, aí, gente. Só pra Gisele mandar um oi aqui pra mim. Pra mim procurar a Gisele, tá, pessoal? Vamos ver aqui a Gisele. Calma lá, Gisele. Nossa, eu não tô conseguindo achar a Gisele aqui. Vem cá, Flávio, me ajuda aqui, por favor. Achar a Gisele. Gente, então, só um minutinho, que eu não tô conseguindo localizar a Gisele aqui. Opa. Vamos lá, gente. Flávia, vem cá pra você me ajudar aqui. Vem cá, só um minutinho. Vem cá, Flávia, ajuda aqui, por favor. Aqui, ó. Tá conseguindo achar a Gisele? Achei a Gisele, gente. Achei a Gisele. Vamos lá, a Gisele já mandei solicitação pra Gisele. Vamos aguardar a Gisele aparecer um pouquinho, né? Mas essa é uma noite bem legal. Ô, Gisele, vamos lá. Oi, Flor. Ô, Gisele, eu não tô te vendo não, viu, Gisele? Custei te achar aqui, amiga. Vamos lá. Cadê você? Luz e paz. Sua câmera não está. Não tô conseguindo te visualizar, viu? Eu mandei um convite para você. Você aceitou? Aceitei. Por que eu não tô conseguindo te achar aqui? Peraí, pois é, por que eu não tô conseguindo visualizar a Gisele? Gisele, eu não tô conseguindo te visualizar, só tô te conseguindo visualizar em 101 ferramentas terapêuticas. Por que eu tô conseguindo só visualizar isso, hein? Ah, agora você me vê? Agora eu vejo. Ah, delícia. Boa noite, Gisele. Boa noite, Flor. Luz e paz ao seu coração. Ah, muito obrigada. Eu vou desativar os comentários aqui um pouquinho, até que você se apresente, tá? Acho que fica melhor assim, né? Depois a gente ativa novamente esses comentários, viu? Tá bom. A Michelle me apresentou super bem. Eu vou só encaixar assim. O que a Gisele também é? A Gisele é filha, a Gisele é mãe, é esposa, é dona de casa, é cidadã, tem vida normal como todo mundo tem. Isso, então é vida como todo mundo tem, né? Como nós, isso aí. Gisele, primeiro agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, né? A Cinderela vai fazer uma sequência de lives aí todas as quartas-feiras, 8h30 da noite. Eu acho que sempre é bom a gente conhecer algo novo e interagir com coisas novas, né? Então eu falei assim, olha, vamos ver quem vai topar esse convite aí de estar fazendo isso aí, essa quarta-feira diferente, uma quarta-feira de um bate-papo descontraído, de conhecimento, que com certeza a gente sempre aprende alguma coisa. Por muito que você fala assim, mas eu já sei disso, eu já sei daquilo, mas sempre tem um algo a mais que a gente captura, né? Então, muito obrigada aí pelo convite, viu? Gratidão minha, é um prazer, é uma honra ajudar. A minha área específica proporciona que todo mundo possa ver a vida com um olhar um pouquinho mais profundo, sair do raso e aprofundar naquilo que é importante, que traz um sentido diferente para a nossa vida. Então, para mim é uma honra poder compartilhar, tá bom? Que bom. Deixa eu te perguntar, você quer que deixe os comentários ativados ou deixe desativado por enquanto?
Pode deixar ativado, a Carlinha tá aqui, o esposo tá aqui me auxiliando, eles vão anotando, eles vão fazer essa parte técnica, porque a pessoa que não vai dar conta de ler comentário, responder, falar o que pensou, olhar a colinha, então assim vai ficar mais tranquilo, tá bom? E acho legal também a gente deixar aberto, porque as pessoas precisam interagir, e às vezes vão ser perguntas pertinentes ao tema de hoje. Isso. Tá bom? Vamos pedir o pessoal aí para mandar os aviãozinhos, né, Gisele? Mandar os aviãozinhos, os coraçõezinhos aí, se estiver curtindo, e mandar para as pessoas que eles conhecem para estar assistindo a gente, assistindo essa, né? Vai ser um bate-papo bem legal aí, para o pessoal estar compartilhando, né? Essa oportunidade incrível aí, tá bom? Nós vivemos numa sociedade em que muitos são os convites de informações supérfluas e muitas são as informações que nos bombardeiam o tempo inteiro. Então, a oportunidade de hoje, que é a gente entender um pouco mais sobre a vida, sobre afeto, sobre essas questões que nos cercam, eu acho que é um carinho, é um presente quando a gente manda um aviãozinho, quando a gente convida uma pessoa para ela poder entender, olha, eu estava pensando sobre essa live, eu amo bolsa, amo cinto, acessório, amo a Cinderela, você sabe disso, eu sou cliente de vocês há muito tempo e sou fiel, adoro o gosto, o meu gosto está dentro da Cinderela, sempre vou e me apaixono pelos sapatos. E aí vou falar para as mulheres, nós mulheres adoramos sermos centopeias, né? Aquele tantão de sapato, cinto, bolsa que combina com sapato, isso tudo é muito importante, porque isso diz da nossa feminilidade. E hoje, a convite de vocês, a gente vai olhar uma feminilidade num olhar de quem mergulha na própria vida, de quem mergulha ali um pouquinho o que é ser humano. Que pode aparecer com bolsa, com sapato, bem arrumado, mal arrumado, mas o que está no coração? E o que está nas relações? Entende? Você falou dos assuntos, né? Gente, presta atenção, eu tive que imprimir. Foram muitas perguntas. E eu passei hoje eu dediquei o dia, amanhã e à tarde, a ficar por conta dessa live, para que vocês entendessem que é algo especial para vocês. E eu posso resumir grupos. Olha, eu tenho um grupo de relacionamento familiar, muitas foram as perguntas. Sobre o marido, sobre os filhos, sobre como é que eu faço nessa família, pandemia, relacionamento no trabalho, muitas perguntas desse grupo. Constelação familiar, tem pessoas querendo conhecer o que é constelação, sentimentos, questões que têm a ver com finanças, com luto. Então, o que eu fiz hoje? Eu separei relacionamento e separei aquilo que mais dói em muitos momentos das nossas vidas, relacionamento afetivo, principalmente com par, com casal. Seja na homoafetividade, seja na heteroafetividade. Então hoje eu vou dar pinceladas, eu falo correndo porque eu fico preocupada com o horário, o Instagram nos dá 1 hora e ele cai. Então eu vou colocar muitas informações porque eu quero desligar hoje com o seguinte sentimento, eu compartilhei o que eu sei e vidas serão transformadas a partir do convite da Cinderela na sua pessoa. Combinado? Gisele, mas o Instagram vai nos permitir um pouquinho mais, viu? Nós temos essa brecha. Quanto tempo? Ela consegue, assim, bem mais um pouquinho. Que chique, gente, que o povo... Chique, é porque o você pessoal me manda conta. muito coraçãozinho, viu? Manda muito avião. Ai, que delícia. A gente consegue ficar um pouquinho mais tempo, o Instagram nos permite isso, viu? Ótimo. Que alívio, fico satisfeita. Vamos lá, então. Então, 2 perguntas eu queria ler para vocês. E tem algo assim que me impressionou, que foi a seguinte fala. As pessoas querem perguntar sobre esse assunto, mas elas não querem que o nome delas sejam dito. Há uma necessidade de autonomia, há uma necessidade de preservação. Você está me vendo, Michele? Não, eu sumi. Agora voltou, agora sumiu de novo. Você sumiu. Deixa eu ver aqui. Está me vendo agora? Agora sim. Ok. Então, por que essas pessoas não conseguiram livremente, espontaneamente, fazerem uma pergunta e falar, sou eu?
quem estou falando? A gente já vê aí um sentimento de opressão, um sentimento de que é necessário esconder a pergunta como se algo ruim fosse acontecer, se elas pudessem dizer o próprio nome. Então eu vou respeitar profundamente isso, não vou citar os nomes. Mas muitas perguntas permeavam assim, escuta essa, não estou aguentando mais conviver com meu marido na pandemia. Ele trabalha online, em casa, e eu tenho que estar por conta da casa o tempo todo. Uma outra pergunta é assim, eu trabalho o dia todo fora, chego em casa e ainda tenho que cuidar da casa e dos filhos. Meu marido não me ajuda. Como fazer com que ele me ajude sem brigar? Essas duas perguntas já mostram sintomas de um relacionamento que não está saudável, não está tão equilibrado, de uma mulher que está sobrecarregada. Não tem como eu pensar assim, olha, a receitinha de bolo é essa. Porque nós somos seres humanos multidimensionais, inseridos em várias dimensões e em várias histórias. Mas eu andei pesquisando e eu posso trazer para vocês algumas pinceladas que quem está nos vendo aqui vai poder falar assim, ah, isso serviu para mim. Ah, isso serve para minha vizinha, isso serve para minha mãe. Se não está servindo agora, anota, guarda no coração, porque uma hora vai servir, né? E olha, lembra que no início eu falei que eu também sou esposa? Eu também passo sufoco aqui em casa com o marido. Casamento não é nada fácil. Né? Porque não são seres prontos, não são seres perfeitos que se escolhem. São dois seres humanos com características bem diferentes que se escolhem para construir algo que a gente vai chamar de nós. É aí que entra o casamento, é nessa congruência de dois mundos. Então eu trouxe algumas dicas. Primeiro, não existe fórmula mágica para relacionamento. O casamento da Michele e do Flávio funciona de um jeito. Da Gisele e do Silvio Luiz funciona de outro jeito. E isso é tão incrível, gente, que é assim, Michele, se eu te perguntar, o seu casamento hoje funciona do mesmo jeito que funcionava 15 anos atrás? De jeito nenhum, de forma alguma. Vocês não foram modificando os dois meio camaleõezinhos para poder dar conta? Então, a primeira característica que a gente vê, há uma necessidade de flexibilidade para quem quer continuar casado, casado muito tempo, casado feliz e saudável. Ou seja, aquele povo que é engessado, eu não mudo, aprendi desse jeito, isso é uma tradição na minha família, não vou mudar. Ai, pelo amor de Deus, tá na hora aí de virar uma massinha moldável. Por quê? Gente, o mundo muda o tempo inteiro. Olha o que a pandemia fez com a gente. A Michele e o Flávio, não sei se vocês sabem, vou dar uma de fofoqueiro, mas eles trabalham juntos há não sei quantas vidas. Eles estão coladinhos ali há muitas vidas. Eles criaram sistemas de ajustes. A vida que eles têm, e eu trabalho também junto com meu esposo na clínica, então a gente foi se ajustando, né? Horas de uma forma mais gostosa, hora de uma forma menos gostosa e outras horas até de uma forma sofrida. Agora, para a maioria das pessoas, o maridão arrumava de manhã, passava um perfuminho, ó, dava no pé e ia trabalhar. E para muitas pessoas agora o marido está dentro de casa. E aí? Dá para a gente levar por 2 pontos, olhar o lado negativo e olhar o lado positivo. Para onde eu vou olhar? O que tem de bom nesse marido em casa? E aí fica uma dica super especial. Quando a gente precisa conviver com alguém durante muito tempo de pertinho, aquilo que a gente não olhou por muito tempo aparece. Então é assim, eu tô magoada, mas ele sai para trabalhar, larga para lá. Eu não concordo com esse jeito dele, tá engasgado aqui, mas vamos fazer o seguinte, espera passar o Natal, espera passar o Réveillon, espera passar o aniversário, a gente vai tocando os problemas para frente. E aí o que a pandemia fez? Hello, não dá para tocar mais para frente, porque agora está muito pertinho. Agora está numa consistência e numa frequência tão grande que precisa olhar. Então, amadas e amados, respirem.
Porque não é fácil, em um ano de pandemia, a gente conseguir colocar um relacionamento que já está com problemas há muito tempo. E não é possível de uma imperfeição a gente ir para uma perfeição numa rapidez. Não tem fórmula mágica. E aí, diante disso, o que eu posso falar para vocês? Olha só, se não tem fórmula mágica do que é saudável, tem algo que a gente chama de limites. E aí vale uma dica super especial para a mulherada que está aqui nessa live, nessa quarta-feira maravilhosa. Nós, mulheres, temos uma facilidade incrível de irmos afrouxando os nossos limites. O que eu quero dizer na prática para vocês? Eu não gosto disso, mas deixa, da próxima vez eu falo. Eu não sou a favor disso, mas... porque eu aprendi, porque eu não estou muito afim, eu vou deixar. Porque se eu deixo acontecer, eu vou manter a paz. E com isso, o que nós fazemos? Nós nos desrespeitamos. E a gente vai autorizando que o outro adentre o nosso espaço, a nossa subjetividade, comece a fazer pedidos plausíveis de serem saciados, depois não plausíveis, e depois impossíveis, e depois abusivos. E isso não é que o outro queira o nosso mal. Muitas vezes esses homens não conseguem reconhecer que aquilo que eles estão solicitando nos prejudica. Porque se tem um ser na face da terra que tem uma memória maravilhosa, chama-se mulher. A clínica mostra pra gente assim, porque o meu marido, há 40 anos atrás, num dia de sol nascente, falou isso comigo. E aí eu pergunto assim, você lembra até a cor da camisa? Lembro. Lembro até que a unha do dedão não estava cortada no dia. Gente, isso é o cérebro feminino. Guarda com riqueza de detalhes algo que aconteceu lá no passado e que não foi trabalhado. Então, essa pessoa está magoada, ela está entristecida. Por que aconteceu? Porque não conseguiu colocar o limite. E aí, como é que a gente põe limite depois? De uma forma opressiva, de uma forma falando entre os dentes, jogando na cara, remontando coisas do passado que mais ferem do que colaboram. Então, olha, estabelecer limites é primordial. E aí, quais são os meus limites? Do que eu dou conta? Isso está me fazendo bem ou mal? É um processo de reflexão. E aí vai de novo uma dica. Aquilo que era limite para você um tempo atrás pode não ser hoje. Aquilo que é hoje poderá não ser no futuro, porque você está em constante modificação. Tô sendo clara, Michele, ou tá muito difícil? Muito claro. Tá bom assim? Eu acredito que todos estejam adorando, viu? Porque é isso aí, né, que a mulherada guarda, né? Sente. E aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso que a gente guarda, não resolve nem para si, muito menos para com o outro. Porque o que a gente busca num relacionamento? Quando as perguntas chegaram, e elas serão todas respondidas, né? Aqui a audiência vai ter que ter problema, porque a sua live é quarta, a minha também tá taxada quarta. O povo vai ter que dividir, Michele. Vai ter que ir no leilão e comprar, vai ter que ver exatamente, porque não pode parar de comprar bolsa, né, mulherada? Nem sapato, porque a gente deixa de ser mulher se a gente para de comprar essas coisas. Mas a gente também tem que cuidar da alma. Então, os outros assuntos, eu vou conseguir trabalhá-los nas semanas seguintes. Mas vou voltar em relacionamento. O que é relacionar-se? É buscar uma ligação com o outro. É conexão, é pertencimento. O que eu quero num relacionamento? Eu quero sentir que eu sou de alguém. E eu quero sentir que essa pessoa é minha. Tanto é assim que a gente fala assim, a Michele do Flávio, o Flávio da Michele, não é assim? A Gisele do Silvio, o Silvio da Gisele, a Maria do João, o João da Maria. Por que a gente fala isso? E no interior isso é muito mais frequente do que na cidade grande. A gente está dizendo de um pertencimento. Então, o que você estava buscando com essa pessoa com quem você está? E olha, nós temos 60 pessoas nos ouvindo. Então, essas 60 pessoas precisam se indagar. O que eu busquei quando eu estava com aquela pessoa e que me dá uma sensação de conexão? Que me dá uma sensação de pertencimento. Gente, é aquilo que a gente faz assim, ai, que delícia essa pessoa. E aí vai uma pergunta que eu uso muito no consultório, que é assim, ok,
Gente, desculpa, eu vou usar a palavra certa, tá? Tá uma merda essa relação. Tá terrível essa relação. Mas me conta, aquela pessoa que se apaixonou por essa que está aí junto com você, se apaixonou pelo quê? O que que era lindo? O que que era maravilhoso? O que que era que dava tesão, que dava vontade? Eu nunca vi, em 16 anos de clínica, ninguém me falar assim, só o sexo era bom. Nunca vi. Relacionamento longo não é pautado somente no sexo. Claro que ele é um ingrediente maravilhoso. Quem aqui não está aproveitando desse ingrediente da vida está com algum probleminha, né? Mas ele não é o único. Então, o que que era maravilhoso quando você quis se conectar com essa pessoa? O que que tinha e que se perdeu? E onde foi que se perdeu? E o que é que aconteceu para que se perdesse? Eu vou entrar nesses assuntos mais daqui a pouquinho. E tem algo aí que a gente fala que é fundamental, que é o elemento, eu chamo pó de pirlim-pim-pim, chamado paixão. Ao mesmo tempo que a paixão pode nos destruir, a paixão pode nos elevar. Paixão, gente, é a bochecha que fica vermelhinha, a borboletinha no estômago, aquele suspiro, aquela fase no casal que se a gente falar mal de um, o outro nunca vai acreditar. Nunca. A palavra paixão, ela está muito conectada com a palavra patos, vem da mesma origem, que quer dizer doença. Então, paixão pode ser uma alucinação, pode ser um delírio, mas pode ser um sentimento de arrebatamento que te impulsiona para concretizar algo. Estou tão apaixonada por essa pessoa que eu a quero na minha vida. Estou tão apaixonada por essa pessoa que eu não sei viver sem ela. Este momento é fundamental para um relacionamento durar muito tempo, daí um tempo. Tempo médio, diz a neurociência da paixão, cerca de 2 anos. Então tem gente que vai pulando de paixão por paixão. Ok? Me apaixono por alguém agora, depois me apaixono por alguém daí a 2 anos. E a paixão, ela pode ser filha de 2 grandes elementos. Ok? Quais são os 2 grandes elementos? A paixão pode ser filha do amor. Então, se eu perguntar, Michele, você foi apaixonada pelo Flávio há anos atrás? A paixão da Michele é fruto do amor que ela tem pelo Flávio. Então, com o passar do tempo, a paixão, que é aquela chama, deu uma arrefecida e o amor veio e tomou conta. E aí, qual é a preocupação desses casais que perduram muito tempo? De ir lá e de soprar paixão igual a gente sopra cinza em fogão a lenha. Tem que para a paixão voltar a acender. Aí vão as dicas. Gente, tem coisas que a gente escuta. Quando eu falo clínica, é o atendimento online ou o trabalho feito na clínica aqui em psicoterapia holística. Quando a gente olha para um casal que está junto há muito tempo, a primeira pergunta é: você compra roupa nova? O seu cheiro é bom? Porque o que faz com que a paixão esteja no relacionamento presente? Muito do elemento do novo. Nós amamos o novo. Nós adoramos. Qual que é a coleção nova? Qual que é a maquiagem nova? Mas os homens também gostam do novo, não só as mulheres. Os homens também têm esse olhar voltado para o bom e para o belo. E a gente no dia a dia, nessa vida pesada, muitas vezes a gente larga esses elementos que podem contribuir para a paixão permanecer ativa de lado. Então, são seres humanos que, nossa, eu era tão cheiroso, hoje nem desodorante eu uso direito. É aquela mulher que está na lida com um menino pequeno, cuidando de casa, naquele sufoco, ela não se cuida. Ela vai se permitindo perder a vaidade e vai achando que isso é natural. Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente está diminuindo um olhar do outro. Me olhe e se espante com a minha beleza. Me olhe e me veja como se fosse a primeira vez. Eu entendo a função do uniforme. Eu acho que tem empregos que realmente precisam de uniforme. Mas quem usa uniforme aqui, quando chega no final de semana e tira o uniforme e coloca aquela roupa bonitona, a pessoa não se sente melhor? Não fica mais empoderada, mais posuda? Você imagina isso para um outro. Como é que você vai se apresentar para o outro? Então, essa questão da paixão, ela está muito vinculada aos pequeninos detalhes. A comida que o outro mais gosta, o presentinho que o outro mais gosta. E, gente, não é valor monetário.
Mulher suspira quando o homem chega em casa com um chocolatezinho, com uma florzinha. Ou, já disse hoje que eu te amo. Tô ligando só para falar que eu tô com saudade. E pasmem, nós vivemos numa sociedade em que nós temos dificuldade de demonstrar afeto. Como é que eu quero um relacionamento se ao longo do tempo eu fui permitindo que a mágoa, a decepção, a desilusão, a própria vida difícil retirasse de mim aquele momento que a paixão me concedeu? Então lembre-se, né? Já somos em 65. Você, quando está apaixonado, é como? Retome. Eu quando tô... Gente, eu escuto histórias lindas. Eu quando estou apaixonado faço até caminho de pétalas de rosas. Olha que lindo isso, né? Se você se pergunta como é que eu sou quando eu sou apaixonado, pode ser que naquele momento você não esteja no auge da sua paixão. Ao mesmo tempo, você é capaz de retomar aqueles comportamentos com a intenção clara de se permitir e permitir ao outro que a paixão volte. Isso tem que ser consciente na nossa vida, ok? E aí vou trazer algo mais complicadinho agora. Nós, num relacionamento afetivo, projetamos aquilo que nós necessitamos no outro. Então, se eu tenho uma necessidade, em função da minha história de vida, de ter segurança, eu vou querer que o outro me dê segurança. Segurança afetiva, ou segurança que tem a ver com ser protegida de alguma forma de mal-estar, ou da imprevidência de outras pessoas. Se eu sou um ser humano que na minha história de vida me faltou acolhimento, o que eu vou esperar do outro? Acolhimento. Então, a gente diz assim, na área da psicoterapia, a sua escolha amorosa tem a ver com a sua infância. Tem a ver com o que você viu do seu papai e da sua mamãe. Nossa, eu via coisas lindas e maravilhosas, quero também para mim. Nossa, me faltou isso, isso e isso. Então eu quero aquilo que o meu pai e a minha mãe não tiveram. Só que, queridos, isso é tudo de forma inconsciente. Não é consciente. Por isso é que a gente precisa, e aí, nessas expectativas, a gente projeta sobre o outro aquilo que a gente quer, e a gente esquece de um ingrediente dificílimo, na minha opinião, e super importante nos relacionamentos, chamado diálogo. E o que é diálogo? É a conversa entre dois. Então é você ouvir o outro, uma escuta empática, aquela escuta baixinho. Eu fiz até uma postagem esses dias de um trechinho de Rubem Alves. A gente quer gente que escuta baixinho, sem dizer se eu fosse você. Então o diálogo é escute o outro e acalme a sua mente e o seu coração. Porque vamos combinar aqui, né? Nós estamos na era da ansiedade. A pandemia jogou nossa ansiedade lá no talo. Então o outro começa a falar, a gente começa dentro da mente da gente. A gente tem resposta antes da pessoa chegar no meio da primeira frase. E nós somos reativos. O outro fala, a gente já quer defender. O outro fala, a gente quer mostrar o nosso ponto de vista. Isso é de uma cultura como a nossa. Então aqui vai uma grande dica para relacionamento. Como é que você vai construir o diálogo na sua relação? E isso requer tempo, investimento, amor próprio e paciência. Porque muitas vezes é assim. Nossa, eu estou tentando dialogar, mas o outro grita. Já deixou de ser diálogo? Recua. Nossa, eu estou tentando dialogar. Os homens falam isso muito. Gisele, eu tento dialogar, mas ela começa a chorar e não para. E aí? Quem é que chora o tempo inteiro? É uma criança, não é uma adulta. Então a mulher aqui que está me ouvindo, nossa, Michele, somos em 71, só está crescendo. Foi coisa boa esse encontro, está sendo uma boa conversa. Ótimo. Se um homem está conversando com uma mulher, um problema da relação, gente, às vezes problema é coisa simples. É porque a gente diz assim, não se engane com aquilo que aparece. Aquilo que aparece esconde o significante que está escondido. Então, às vezes, as pessoas falam assim, a briga foi por uma coisa boba. Não foi por uma coisa boba. A briga foi por aquilo que apareceu. Tá me ouvindo?
Não, estamos te ouvindo, só não estamos Voltei. te vendo. Agora voltou. Agora tá vendo. A briga não foi por aquilo que apareceu. A briga foi por aquilo que estava escondido naquilo que apareceu. Então, atentem para o inconsciente de vocês. O que eu quero dizer? Às vezes eu estou tentando conversar sobre, mas não é assim que para um carro na garagem. Não é assim que se organiza um guarda-roupa. Você deixa a pasta de dente sempre espremida na metade. A gente reclama, o sorrisão da Michelle, parece que ela está entendendo o que eu estou falando, gente. Isso é comum em todas as casas, né, Gisele? Sim, em todas as casas. Eu tenho aflição do marido deixar um tanto de sapato fora do lugar. Eu vou pôr uma caixinha e falo, por favor, coloque aqui os seus sapatos. Dura 10 dias. Toalha de banho, volta tudo a ficar fora do lugar. E aí... Isso, então são inúmeros os exemplos que a gente pode dar. E da mesma forma os homens para com a gente. Eles têm reclamações recorrentes de comportamentos que nós mulheres temos e que querem dizer algo para ele. Então, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa olhar que é um duo, é uma parceria. Então, no exemplo que eu dei agora, por que para mim os sapatos precisam estar no mesmo lugar? Porque eu tenho uma necessidade de ordem. Eu tenho uma necessidade de organização, senão a minha cabeça não funciona direito. Eu deixo de ser tão produtiva quando eu estou num lugar muito desorganizado. Ele não, ele superproduz num lugar bagunçado ou não. Famílias diferentes, pessoas diferentes. O que tem que ter nesse diálogo então? O povo está gostando, está cheio de coraçãozinho, estamos chegando na casa das pessoas. O que a gente precisa entender? O que está por trás? Tá vendo que não é uma coisa simples? Não é o sapato fora do lugar, não é a pasta de dente apertada no meio, não é a toalha fora do lugar. É o que significa para você. E por que você não está dando conta? Às vezes é aquele homem que deixa a toalha fora do lugar. Ok, se a esposa e ele, se os dois estão querendo um diálogo e pergunta, por que você não dá conta de colocar a toalha no lugar? Ele pode falar assim, isso é importante? Isso para mim nunca foi importante. Para mim, se a toalha está molhada ou não, não me interessa. O que importa é ter um pedaço de pano para me enxugar. Ou ele vai te falar um outro motivo. É porque eu me acostumei da minha mãe fazer. Ou porque para mim, ele vai te dar a razão dele. E aí, nesse momento é que o diálogo acontece. Quando você é capaz de falar, olha, para mim... é importante a toalha no lugar, aí você vai dar a sua justificativa para não molhar a cama, para isso, porque para mim tal coisa é importante. Gente, nomeiem. Quais são as necessidades humanas que estão por trás dos desejos de vocês? Gisele, o que são necessidades humanas? Lá no meu Instagram eu estou colocando todas elas, porque eu pensei assim, gente, as pessoas precisam saber quais são as necessidades humanas. Vai no Google, necessidades humanas pela comunicação não violenta. Estude-se, saiba daquilo que você está precisando na sua vida. Então, o que é diálogo? Principal movimento do diálogo, eu preciso me conhecer. Quem eu sou, do que eu preciso, o que eu estou solicitando para essa pessoa e que as minhas palavras não estão conseguindo dizer. Mas se você não sabe o que aquilo é para você, como é que você vai dizer para o outro? Então, diálogo, põe limite, não pode ser opressivo. Precisamos ouvir o outro e acolher no coração. E tem algo aí que é fundamental numa relação. Não existe, numa relação saudável, a mentalidade dualista. O que é isso? Certo ou errado? Um tem que estar certo, o outro tem que estar errado. Não. Os dois estão certos nos seus mundos, nas suas histórias, dos seus jeitos. Se a gente parte desse princípio, mais da metade de todas as dores dos relacionamentos são resolvidas. Por quê? Porque eu não tenho que provar que eu estou certa. E eu não tenho que provar que o outro está errado. Apenas são situações diferentes. Para chegar, então, num consenso. Ok? Relacionamentos difíceis. Agora eu estou falando daquele relacionamento que você fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Que fase complicada. Existem 2 elementos fundamentais para que os casais vençam essas dificuldades. O primeiro elemento, o poder do silêncio.
Quanto mais difícil uma relação está, mais o silêncio se faz necessário para a reflexão. Ok? O segundo, dentro da fé de cada um, dentro da espiritualidade de cada um, buscar a ajuda de forças superiores para aquele momento. Isso todo mundo consegue fazer. Agora, o terceiro elemento, busque ajuda. Não tenha, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tá, meter a colher não, mas o marido ou a mulher buscar ajuda, isso é necessário. Pode ser ajuda profissional, pode ser ajuda de um amigo, pode ser ajuda de uma família, desde que tenha sabedoria envolvido. Não é desabafar por desabafar. Busque ajuda em pessoas da família, dos amigos, da sociedade, ou ajuda profissional em pessoas competentes que tenham a sabedoria para que você seja ajudado. Porque cá entre nós, você tem 5 amigos, ok? E dos 5 amigos, você sabe que 3 são fofoqueiras. Você vai contar sua vida particular para as amigas que são fofoqueiras? Uma também está passando por um problema dificílimo e só uma está disponível. Quem que você tem que buscar? A que está disponível. Então você tem que refletir para buscar ajuda. Da mesma forma, família. Quem na família dá conta de ajudar? Quem aí no âmbito profissional dá conta de ajudar? O fato é, você não precisa passar por tudo sozinho. Não há uma necessidade, ok? Então, uma outra questão que eu preciso trazer para vocês. Onde eu estou nessa história, nesse casamento? Quem sou eu nesse relacionamento? Hoje eu não vou falar de relacionamento de pais e filhos. Foram muitas as perguntas, eu prometo que vai ser numa próxima live. Pode ser até na minha da semana que vem. Porque é outro universo. Mãe, pai e menino é outro universo. Então eu preciso focar hoje no casal. No casal, então, gente, prestem atenção. Quem é você nesse casamento, nesse namoro, nessa relação como amante, nessa relação como amigo? Se você não se conhece, se você não sabe da sua subjetividade, da sua originalidade, da sua peculiaridade, o que você vai ter para oferecer para o outro? Então, aí vale uma grande dica. Qual que é o momento que você tem só para si? E ó, mulherada, não vale me responder que é só no pedicure e na manicure. Isso não conta. Faz parte da cesta básica da mulher as unhas bonitas, ok? Porque você tá ali na manicure e tal, e você tá conversando. Isso não é momento para você. Isso faz parte da exigência da vida moderna. Que momento é seu? Para quê? Você assistir uma Netflix sozinha, para você fazer uma atividade física sozinha, para você meditar, para você passear sozinho, para você comer, vai lá, tá? Um pote de sorvete sozinho, sem comentar com ninguém. Você fazer aquilo que você fala assim, ai que delícia infringir essa lei sozinha. Essa lei que a gente fala que é um dia a dia que pode dar prazer. Que momento você tem que é seu? E gente, os homens eles são mais maduros nesse aspecto do que as mulheres, eles são espertos. Vou ali na minha pelada. Vou ali com os meus amigos. É o momento da subjetividade. E a mulherada faz o quê? Enche de ciúmes. Ok? Avisar para a mulherada, tô indo ali, fazer isso e aquilo, essa comunicação entre o casal precisa acontecer. Mas as mulheres, como não se permitem liberdade, não permitem, como se pudessem permitir ou não liberdade a esses homens. Aí a gente começa a enfrentar um monte de problemas. E ó, mulheres de plantão, eu sei que incomoda a gente sacar que a gente faz isso, mas é a verdade. Então momento da subjetividade, momento em que esse homem tem só para ele, momento em que essa mulher tem só para ela. Eu não estou dizendo aqui, gente, de um homem falar, tô indo para Gandaia sozinho, me dá um vale night. Tô indo para tal lugar que tem um tantão de mulheres, estou indo sozinho. Não estou falando disso. Estou falando daqueles momentos saudáveis em que um ser humano é capaz de existir sem estar no duo, sem estar no casal. Que seja algo que a fidelidade esteja presente, que a autonomia esteja presente, que o respeito esteja presente. Mas esses momentos são importantes, né? E aí vale a dica, né? Às vezes a gente vai na Cinderela calçados neste momento de plenitude, de empoderamento, porque faz ou não faz diferença? Vamos combinar. Alguém aqui já foi com o menino fazer compra? Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, aquele é o momento mãe. Mas se você vai sozinho para escolher algo para si,
Às vezes é sair sozinha para pagar uma conta. Às vezes é tomar um banho de porta fechada, trancada. O que eu estou trazendo? Dá para ter um momento num resort, numa viagem internacional? Claro que dá, gente. Mas se você não está nessa condição, e como é que você vai fazer isso todo mês? O que você pode pensar? Como é que eu vou me dar um momento glamouroso? Eu comigo mesma, num livro, num filme, numa comida gostosa, num pensar, num sentir. Mulherada, amem-se mais. E homens de plantão aqui nessa live, convidem as suas mulheres a se amarem mais. Permitam que elas se amem mais. E aí vale uma dica. Quer fazer com que a paixão volte no relacionamento? É quando o marido fala: querida, hoje eu vou ficar com as crianças, tire o dia para você. Quanta coragem um homem tem que ter para fazer isso. Porque ele tem que aprender tudo que nós mulheres fazemos com a mão na frente, uma nas costas e os olhos vendados. Mas o quanto nós estamos precisando muitas vezes é de que esse marido diga: eu estou com você, vá construir sua subjetividade, vá se conhecer, né? Muitas mulheres falam, e quando eu estou estudando, é um tempo para mim? Depende. Se para você estudar é a serviço da sua profissão, não é um tempo para você. É para a profissão, para ter o que a sua profissão pode conferir, e aí está na base mais da subsistência. É algo que é prazeroso, que é gostoso, que te descansa. Eu já ouvi pessoas dizerem: viajei sozinha para o exterior. Top! Mas já vi gente falar assim: sabe o que eu fiz esse final de semana? Passei fubá com limão no rosto. Foi um momento ímpar. Eu estava sozinha. Andei de calcinha e sutiã pela casa sozinha, ninguém me incomodou. Gisele, passei 24 horas sem ouvir mãe, 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 mãe. Eu até ouvia chamar a mãe, olhava, não tinha ninguém. O que a gente está dizendo? De grandes, médios e pequeninos momentos em que você se escuta, em que você sente o seu coração, em que você até sente saudade dos seus, para que eles possam retornar e você possa estar mais inteira. Michele, como é que está o tempo? Não, tá tranquilo, viu? Tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Agora eu vou falar de algo que a gente até remexe na cadeira, tá? Que é algo complicado. Você que está me ouvindo veio de uma família de origem. E o seu parceiro ou sua parceira também veio de uma família de origem. E o que acontece? Uma enorme confusão, os emaranhamentos. O que isso quer dizer? Vou trazer um exemplo simples. É quando eu escuto assim: Gisele, na família da minha esposa, final de semana, todo mundo bebe pra caramba, todo mundo briga pra caramba e no dia seguinte tá todo mundo de paz. É o esquema dessa família. Na minha família, a gente não bebe. Na minha família, a gente não briga. Na minha família, quando a gente fica com raiva, a gente não grita com o outro. A gente fica um ano sem conversar com o outro e tá tudo bem. Estou falando de duas famílias opostas. Aí essas pessoas se apaixonam, essas pessoas têm um relacionamento e um começa a cutucar a família do outro como se aquilo fosse errado. Amores, fiquem atentos a isso. Regra da família do outro é da família do outro. Ele esteve inserido naquilo ali. Você tem que entender como é que essa família funciona. Se você não entende, não acolhe no seu coração regras diferenciadas, você jamais vai se permitir estar em paz nessa relação. Então, o que é necessário? Que você estude. Como é que é isso na sua família, meu amor? Isso é normal para a sua família? E aí vem um exercício, nossa, filosófico dificílimo. Não julgue. Apenas entenda que é diferente. Não quer dizer que seja errado, porque para aquela família funciona daquele jeito. No exemplo que eu dei para vocês, brigam, gritam, mas no dia seguinte está todo mundo bem. Não teve solução dentro daquele contexto? Teve. Já na sua família, fica-se com raiva durante um ano para não brigar. Na sua família, a agressividade, o grito é algo que se evita. Em compensação, um tempo de silêncio e de distanciamento é normal. Na família do outro, se suporta gritos, palavrões, um momento ali aquecido, mas não se suporta muito tempo de distância.
Então, quando a gente sai desse lugar de que o meu é o certo e o seu é o errado, a gente vai para um lugar tão mais fácil, tão mais gostoso na relação, que é entender que é diferente e que só é diferente. E aí vão um exemplo simples. Na minha família é obrigatório que o almoço fique pronto às X horas. Na minha família, o importante é todo mundo conversar, independente da hora que o almoço saia, num prazo de 11, 2 da tarde. Que histórias estão por trás? Então, ouvir o outro... Gente, as redes sociais são maravilhosas, a internet é uma bênção, mas nós estamos em muitos momentos tão focados nessa questão de rede social que a gente está esquecendo de olhar, a gente está esquecendo do tete a tete. A gente está esquecendo do quê? De fazer valer aquela relação que ela é verídica, de ouvir o outro com aquele coração de quem quer acolher. Então, a família do outro importa? Claro que importa, porque se eu entendo quais são os valores, as histórias da minha família e também escuta do outro, é possível então criar uma nossa família. É isso que a gente tem que entender. O que é relacionamento? Aquilo que vem da sua família, com aquilo que vem da minha família e nós formamos a nossa família. Mas o que nós vemos muitas vezes? Eu imponho a minha família, você impõe a sua família e a gente não cria a nossa. Então, para um relacionamento acontecer, é necessário que os dois conversem, que isso esteja muito claro nas suas mentes e nos seus corações, ok? Brigas. Brigas podem acontecer? Claro. Casal que não briga é sintoma de que tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Casal que não briga, eu não estou falando de briga de bater, eu não estou falando aqui de violência doméstica, não é isso. Mas aquele calor, aquele momento de discórdia que é passageiro, aquele momento que todo mundo tem que se suportar, isso é natural em toda relação. Por quê? Briga é sinônimo de imaturidade. Ninguém aqui é maduro o suficiente para nunca brigar. O brigar aqui pode ser, por exemplo, uma discussão rápida, uma conversa mais acalorada, um momento em que você fica bravo, com raiva, tô de mal de você, volta a conversar depois. Então, esses momentos de descompasso entre o casal é algo que sempre vai acontecer. Você só tem que compreender se isso está para o bem ou está para o mal. E quanto mais o casal amadurece, menos eles brigam. Quanto mais se desenvolve o diálogo, menor é a briga. É como se fossem elementos opostos. Quanto mais é como se a briga estivesse aqui em cima, o diálogo aqui. À medida que eu vou trabalhando o diálogo, a briga vai diminuindo. Depois deixa de ser briga e passa a ser apenas um momento de estresse. Então, se eu brigo, eu não estou no lugar do adulto. Eu estou no lugar da minha criança interior. O que é isso? O meu lado infantil, o meu lado criança, a Giselinha, a Michelinha, que aprendeu lá na infância a resolver de um ou de outro jeito. Tô de mal de você, vou contar para minha mãe, tô emburrado. Isso tudo são comportamentos infantis que nós carregamos de forma inconsciente. Cada um aqui precisa olhar para a sua dor, para a sua criança interior. Quer dizer que tem que conversar tudo do início ao fim numa sentada só? Não, gente, tem conversas entre os casais, nos relacionamentos, que elas duram meses. Começamos a conversar agora, tá insuportável, tá muito difícil, dá pausa. E não vale dar pausa e ficar com raiva e ficar de covardia com o outro. É aquela pausa que você continua tratando com educação, continua tratando com respeito, continua se relacionando com o outro da melhor forma possível, mas você volta depois. Vamos voltar naquele assunto? E a gente tem que esperar o momento correto da gente conversar. Porque a gente quer conversar agora. E aí é um agora que não é o melhor momento. Mas aí o que a gente observa? Se eu, então, estou no lugar de quem quer brigar, eu preciso curar-me interiormente. Eu preciso ver por que eu estou tão magoada, tão chateada. E aí vale uma dica sensacional. Entre aquilo que o outro fala e aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente consegue interpretar, tem um abismo. Um abismo. Então, às vezes, é uma fala que a gente ouviu e que depois a gente precisa voltar e dizer: me explica melhor o que você quis dizer com aquilo? Eu não entendi. Ou muitas vezes eu vou te falar o que eu entendi. Eu entendi isso e isso. Eu estou correta ou não?
Então, vocês estão observando que para ter saúde num relacionamento é um investimento, não é ganhar na loteria, é um investimento de energia, de tempo. Estou voltando. Energia de tempo, de investimento e de muito esforço. Por que eu estou trazendo isso? Então, brigar é algo natural, um convite para a gente ir evoluindo na nossa maturidade e colocando o diálogo sempre com os limites, sempre com o autodescobrimento, para que então seja possível um amadurecimento do casal. Bert Helling, o pai das constelações familiares, ele traz algo que é para mim assim, é um tesouro, é um diamante. Para onde você, casal, está olhando? Você, casal, como se for 2 em 1. Se você e seu amante, seu namorado, seu companheiro, sua companheira, sua esposa não estão olhando na mesma direção, não tem um projeto em comum, a gente tem um problema nesse relacionamento. Então vale a pena, né? De tempos em tempos é fazer balanço. E, gente, não deixa o balanço para dia 31, não. Dia 31 é dia da gente beber um tiquinho, né? Ficar bonito. Não é dia, né? 31 não. Espera entrar o ano ou o final do ano. Peraí, como é que tá esse relacionamento? Vamos olhar seriamente para esse relacionamento aqui. O que tá faltando? O que você gosta? Então, quando a gente traz essa expectativa de que os dois precisam se olhar e de que os dois precisam descobrir para onde estão olhando juntos, a gente então começa a perceber que é possível uma construção constante. Mas se cada um está olhando para um lado, e aí olhar junto, gente, é assim, no caso de Michele e de Flávio, eles podem olhar junto para a educação dos filhos, podem olhar junto para a questão empresarial. O que é? Qual é o projeto em que eu e você estamos juntos na construção dele? Às vezes é só criar filho. Tá tudo bem. Não tem certo ou errado. Às vezes é só envelhecer junto, um amparando o outro. Desde que isso seja consciente. Estamos juntos estamos juntos por quê? O fato é que muitas vezes a gente não torna consciente aquilo que já é. E aí começam as fantasias e começam os vazios existentes dentro de nós a tomarem corpo. Ok? Michele, eu trouxe algumas dicas. Eu trouxe algumas dicas de um autor chamado João Garriga. Ele é muito bom. Você decide agora se a gente vai para as perguntas que as pessoas colocaram. Quanto tempo a gente tem antes de eu falar as dicas? A gente geralmente tem um tempo maior de live, Gisele, porque a gente faz os leilões. E os leilões a gente tem tempo com isso, tá? Então, por isso que a gente tem esse tempo maior na live. Se cair também, Gisele, tem certeza que todo mundo volta, viu? O pessoal está acostumado a voltar. As nossas lives caem, a gente volta e vem todo mundo junto. É ótimo, a família Cinderela, sempre assim. A gente fala que a família Cinderela não desgruda, viu? Você vai ver, tá bom, então vou fazer assim, ó. Vou abrir para umas perguntas, se alguém quiser fazer, se eu puder responder, claro, estou à disposição. Depois eu trago para vocês os 5 ingredientes que o Juan Garriga trouxe num livro dele que tem a ver sobre relacionamento. Tá bom? Então vamos lá, vamos pessoal. ver se alguém pode fazer as perguntas aí. Quem tiver interesse, coloca aí para Gisele. Tá dando mais dicas preciosas dela. E essas dicas foram assim fantásticas, né, gente? Eu acredito que todo mundo pegou alguma coisinha aí de muito útil. Voltei, os comentários já estão ativados. É só o pessoal escrever aí, né? Tô vendo o pessoal agradecendo. A gratidão é minha. É um prazer contribuir e compartilhar com vocês, tá? Esses conhecimentos que a gente que trabalha na área psi tem, são conhecimentos que todo mundo precisa ter, porque nos livra de momentos muito complicados na vida. Né? Essa democratização que a internet traz, ela é muito preciosa, porque hoje a gente consegue ter conhecimentos profundos que antes não eram possíveis. Tô esperando as perguntas. Tem Enquanto pergunta não já, chegam... Olha aí, já tem pergunta. Tem pergunta. É normal o casal brigar por causa de família? Nossa Senhora! Digamos assim, normal não é, mas comum é. Se a gente for olhar um ranking, gente, vai estar quase no número 1 ou número 2 dos motivos das brigas. E por quê? Porque assim,
Se eu tenho a minha família e se você tem a sua família, eu quero que a sua família seja do jeito da minha. E você quer que a minha seja do jeito da sua. E isso não é assim, amor, bom dia, hoje eu quero que a sua família seja como a minha. Não é assim. É naquele dia que a gente vai sair, nos mínimos detalhes, atentem para os mínimos detalhes. É assim, vamos sair. Aí o pai fala assim, entra aí, filho. Aí o filho entra. Aí a mãe fala, ué, não vai pôr cinto? Aí o pai fala, é só até ali. Aí a mãe fala, não, ué, mas tem que pôr cinto. O que está por trás disso, muitas vezes? Na família dela, segurança é número 1. Na família dele, diversão é número 1. Aí eles entram em conflito. Então, neste momento ué, mas não vai fazer? Não, não vou. Ou seja, eu tenho que estar certo, eu tenho que estar certo. E os dois começam a brigar. Então, é muito comum os casais brigarem por criação de filhos e é muito comum as brigas acontecerem porque os dois estão nas lutas dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tentando terminar aquilo que estes não terminaram. O que isso quer dizer? Vou trocar em miúdos assim para vocês. Eu levo uma vida, a nossa sociedade nos ensinou que eu levo a minha vida por conta própria. Eu posso fazer o que eu quero. Gente, mentira, isso não existe. Desculpa. Hoje eu estou tirando a ilusão de um tantão de gente aqui, mas vou falar a verdade. Não existe. Nós somos seres pertencentes a um grupo. Nós somos seres pertencentes a uma família. E nós repetimos comportamentos dos nossos pais. Repetimos histórias dos nossos pais e dos nossos avós. E pasmem, até de gerações muito anteriores. Então, quando a gente está brigando ali, a primeira dica e aí vou dar uma dica preciosa para vocês. Tem bênção de pai e mãe no relacionamento de vocês? Se não tem, tá na hora de correr atrás. E isso é de forma consciente. Vai lá no pai, vai lá na mãe e fala que pode abençoar esse relacionamento, por favor? Por favor, sem bênção não vai seguir. Aí quando já morreu, na sua fé, na sua espiritualidade, por favor, solicite bênção. Ai, mas eu tenho um relacionamento péssimo com a minha mãe e com meu pai. Aí a gente tem uma lista, né, gente, interminável de reclamação de pai e de mãe. Nós somos humanos, somos assim. Ou seja, tá faltando aceitar que papai e mamãe fizeram tudo o que podiam por nós e esse tudo é o todo que a gente tem que aceitar. Se você não está nessa relação ainda de estabelecer essa paz, essa honra ao pai e à mãe, tente olhar para um ancestral, um avô, uma avó, um bisavô e solicite, por favor, me abençoe, para que seja diferente, para que essa minha vida possa ser uma vida um pouco melhor do que a que de vocês foi. Então, quando a gente toma esse princípio de que a briga entre casal é comum, mas ela não é normal, e eu começo a olhar para a minha família e para a família do outro com amor e com gratidão, sem as pedras na mão, você já começa a abrir um monte de oportunidades de que as brigas diminuam. E lembrem-se dos limites. Por que as brigas acontecem? Porque nós vamos desrespeitando os nossos limites. Ah, eu sou uma pessoa que eu não consigo brigar por muito tempo. Eu me lembro de um casal que eu atendi e que a briga demorava a noite inteira. Vocês já imaginaram o que é isso? Uma briga que dura 12 horas, ele não dormia. E ela também não. E eles acordavam e iam trabalhar. E eles voltavam e ficavam mais 12 horas brigando. Vocês já imaginaram que loucura que é isso? Para esse casal, isso estava normal. Até que descobriram que era uma postura imatura. E aí começaram a colocar tempo no relógio. Ou seja, aqui eu tô com sono, me deixa dormir. Porque ele não dormia, ficava mais nervoso, a ofendia ainda mais e não chegavam a conclusão nenhuma. Então, quando a gente olha para a briga, a gente tem que olhar assim, peraí, o que a gente pode diminuir na briga? E o que está faltando para que possamos amadurecer e diminuirmos o grau da intensidade, a quantidade, até chegarmos numa posição de não brigarmos? É uma construção, gente. Casamento, relacionamento é uma construção. Nossa, uma pergunta que dificílima. Quando saber a hora de dar fim ao relacionamento? Nossa Senhora. Vamos lá.
Separação, principalmente quando a gente está dizendo aí de casamento e com filhos, é o último do último, do último, do último, do último, do último, do último recurso. Ok? Ah, Gisele, mas você é contra a separação? Não, não sou contra a separação. Eu sou uma pessoa que estou no meu segundo casamento. Então, existem momentos em que a separação é a solução para o casal, desde que não tenha paixão. O amor virou um amor pelo ser humano que o outro é, e não há nenhuma admiração, nenhuma pega, nenhuma confiança, nenhum olhar para o futuro, não há uma esperança de que aquele relacionamento possa ser restaurado. Quando tem esperança, é sinal de que muitos sentimentos foram camuflados e eles precisam vir à tona, desabrocharem novamente. A maioria das relações, quando se fala em separação, não é esse o desejo de nenhum dos dois. É como se fosse a saída que eles estão encontrando em falta de outras. Olhar, então, para esse relacionamento de uma forma madura e saudável é dizer, se melhorar, se essa pessoa melhorar, eu vou continuar com ela? Eu tenho tesão sexual e tesão afetivo e tesão espiritual por essa pessoa? Tenho. Então, será que aí tem que terminar? Ou será que aí não está faltando? É olhar para essa relação de uma forma diferente, é buscar soluções e pagar o preço pelas soluções, de tentar transformar, né, de tentar de alguma forma levar essa relação para um estágio mais adiante. Somente cada um sabe o momento de terminar uma relação. O outro nunca vai saber, nunca. Então isso é algo que eu peço assim, tome cuidado. Verifique se esse realmente é o seu desejo, se não é um momento de dificuldade, se não tem doença durante esse processo e se os dois querem melhorar. Porque às vezes, casal, gente, é em pé de igualdade, tá? Se um dos dois está no lugar da criança, está no lugar do infante, a gente vê o adulto aqui e a gente vê a criança aqui embaixo. Ou seja, essa pessoa que está no lugar da criança e essa pessoa que está no lugar do adulto estão precisando olhar para suas histórias. Muitas vezes a gente vê uma mulher que está ocupando o lugar de filha do marido, ou um marido que está ocupando o lugar de filho da esposa. Então a gente precisa aí olhar para o passado, entender traumas, entender crenças limitantes, entender o padrão de amor, porque às vezes nós temos 4 gerações de mulheres que amam só cuidando, e cuidando como mãe. E aí a gente vê isso no dia a dia, tem que olhar e tratar isso. Ou várias gerações de homens que só sabem cuidar das suas mulheres, não escolhem mulheres ou não permitem que as suas mulheres cresçam. Então a gente tem que olhar para esse passado, para a própria infância e para os antepassados para curar. Então, suponhamos que cada um queira, então, olhar para isso. Beleza? Beleza. O que se faz junto com isso? Quando um cresce um pouquinho, convida o outro também cresce. E esse crescimento nivelado faz com que o relacionamento sempre fique melhor. Sempre. Agora, se eu tenho um que não quer crescer e o outro vai só crescendo, crescimento aqui é espiritual, psíquico, afetivo, material, social, em tudo. O que acontece? Vai ter uma distância, vai ter um abismo. E muitas pessoas não acreditam nas separações sobre espécime alguma. O que é necessário, então? O enlutamento dessa relação. Eu não vou me separar. Eu tenho uma paciente muito querida que ela diz, eu não vou me separar, eu vou terminar casada. Não há amor, paixão, tesão, mas há da parte dos dois um combinado. Enlutamos os nossos desejos e para nós dois é importante que permanecemos unidos. É certo ou errado? Gente, é certo para esse casal. Então, quando a gente pensa num relacionamento, se você está crescendo, você está convidando o outro para crescer? Se você está crescendo, você está dizendo para o outro que você está com falta de que ele te acompanhe? Você está conseguindo compreender a sua evolução e dizer ao outro, escuta, está ficando muito difícil, você não está me entendendo. E em muitas situações a distância fica tão grande que a separação é a solução de crescimento para os dois. Ok? Ou, agora aqui vou dar uma notícia trágica. Às vezes, um dos dois está tão na família de origem que nem chegou no casamento ainda.
tá tão preso ao mamãe, ao papai, às suas dores, aos seus traumas da família de origem, que ainda não chegou no casamento. Então ali tem as relações sexuais, pagam as contas juntas, criam filhos, mas é como se o outro não estivesse inteiro. É como se tivesse um emaranhamento, algo segurando esse ser humano no passado e ele não está presente. Procurem ajuda. Né? E aí, se vocês me permitem, constelação familiar é algo que vai na raiz e pode ajudar muito isso. Só que às vezes o que acontece? Quando um cresce e tem esse conhecimento de que o outro não chega, fica insuportável a relação. E para quem decide no seu coração se separar, tem que ter uma baita estrutura. E vou ser muito sincera, é difícil antes da separação, é difícil durante a separação e é difícil depois que se separa em cerca de 2 anos. Então você tem que estar disposto, disposta a enfrentar todas essas dificuldades, se restabelecendo, construindo a sua subjetividade, para aí então falar, dei conta, estou inteira de novo. Não é um processo fácil, ok? Muito bom. É possível se adaptar a essas novas formas familiares. Eu não entendi quais formas familiares, se a pessoa puder escrever para mim, por favor. Porque marido tem ciúmes delas nos celulares? Porque os maridos têm ciúmes das mulheres nos celulares? Adorei. Amor, você tem ciúme de mim no celular? O meu não tem não, gente. O seu tem, Michele? Não. Vamos falar. Acho que o ciúme do meu aparece em outros momentos. Ai, vamos lá, gente. O que é ciúme, né? Os ciúmes têm muitas causas, dá uma live só sobre ciúmes. Vou trazer para você só algumas que talvez possa ajudar, tá? Quando a gente percebe o ciúme como uma insegurança, e muitas vezes a gente, vamos raciocinar, né? A pessoa está com o celular na mão, você está olhando um ser humano e o ser humano está assim. Aí você olha para ele, você quer que ele te olhe. Aí você fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa, sim. Tá te dando atenção ou não? Não, a pessoa tá aqui. Então, a gente pode pensar que esse ciúme quem é esse outro que está aí e que você tá dando mais atenção do que a mim? Eu acompanho muitos casais, né? Eu vou contar para vocês assim, chega ao cúmulo. Eu acho que não tem criança assistindo. Se tiver agora, tampem os ouvidinhos das crianças, que eu vou falar só para os maiores de 18, ok? Chega ao cúmulo, gente, na hora da relação sexual, um dos dois está quase gozando, está no bem bom, o telefone vibra. A pessoa para acompanhar o que está acontecendo, se é algo urgente, para depois voltar a sentir prazer. Peraí, tem algo muito errado nisso aí. Naquele momento em que você está ali para o outro, existem só os dois. E se você não consegue estar inteiro ali, tem um problema acontecendo. Poxa, é uma energia que você está trocando com o outro. Poxa, é um momento em que você poderia se permitir sentir prazer, dar prazer ao outro e fazer com que a conexão do casal aumentasse. Se o seu desejo está nas redes sociais, por qual motivo seja, tem algo aí que está atravessando a relação dos dois. Então o ciúme pode ser: quem que é esse que você tanto olha? Esse pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, ou será que não tem um outro? Gente, vamos combinar, né? É muito comum mesmo, a gente ter as cantadas, né? Eu uso redes sociais para trabalho, principalmente, 90% é trabalho. Gente, todo dia chega um convite para mim. Hello! Hoje eu morri de rir, chegou um hello! Eu sou da Indonésia, da Malásia, não sei. Então a gente já sabe que os homens estão flertando e as mulheres estão flertando pelas redes sociais. E aí, o que acontece? Quando o outro está olhando ali para o telefone, a questão é: será que eu não sou mais interessante? Será que o outro está mais interessante? O que está faltando nessa relação? E aí vale a pena os combinados. De falar, pode me dar atenção agora exclusivamente? Eu posso ser agora a pessoa mais importante na sua vida? Eu estou precisando ser olhada. Eu estou precisando do seu olhar. Estou precisando ser visto. Estou precisando ser reconhecido. Diga do seu sentimento. Diga da sua necessidade. Aceite que você é vulnerável.
Aceita que você precisa do outro. Isso não é preguiça, isso não é inferioridade, isso é necessidade humana. É você dizer para o outro, por favor, me olha, eu estou aqui, estou com tanta saudade de você. E às vezes vale a pena fazer um combinado. A gente pode ficar 1 hora sem telefone. Tem gente aqui que vai passar até mal. 1 hora? 1 hora é muito tempo. Tá, então vamos diminuir para 40 minutos. Mas 40 minutos você só comigo? Você acha que é possível? Gente, quantas maravilhas acontecem quando nós estamos ao vivo. Quantas maravilhas são possíveis quando a gente não tem uma preocupação no mundo inteiro, como as redes sociais nos permitem. Então eu acho que nós estamos aprendendo a dosar isso ainda. E nós muitas vezes não queremos olhar para o outro que está ali no mundo de verdade porque estamos com problemas. Porque vamos falar a verdade, nos primeiros momentos dos relacionamentos aqui presentes e que estão com sintomas negativos, ficar 1 hora com o outro é um castigo. O que eu vou falar com o outro? O que eu vou observar no outro? Nossa, como é que vai ser esse momento? Mas por favor, só será possível chegar num oásis se você passar pelo deserto. Tente entender isso no seu coração. Imagina que você está num deserto dos seus relacionamentos humanos e você está sedento de nutrição afetiva, de carinho, de afeto, de presença, mas você tem que passar pelo deserto. O que é o deserto? Olhar um para o outro e falar, o que a gente vai conversar agora? Tá difícil, né? Gente, é terrível. Vamos assistir um filme juntos? Não, nós vamos ficar aqui 20 minutos. O que aconteceu? Um distanciamento de uma pessoa com a outra, um isolamento que está precisando ser cuidado. Então, enfrentem os desertos nas suas relações. Usem as coragens que vocês já têm, a ousadia que pertence a todo ser humano. Olhem para os cactos dos desertos de vocês. Assim vocês vão conseguir. E isso vai diminuir ciúme. Ciúme também tem outras causas, como, por exemplo, uma pessoa já aprontou muito, já traiu muito e ela projeta sobre o outro. Então, na verdade, o ciúme que tem do outro é porque ela tá com uma fichinha meio suja, tem uma projeçãozinha aí, sabe? E tem uma outra causa, entre as várias tantas, mas só me recordo dessas agora, que tem um problema com meu pai, com minha mãe, com traição, e eu estou a serviço disso. Então eu tenho um ciúme violento do meu marido, ou do meu namorado, do meu amante. Quando eu vou olhar a minha história familiar, o que acontece é que meu pai traiu demais minha mãe. Então, às vezes a gente se identifica com os problemas do papai e da mamãe e a gente os vive na relação como se eles fossem nossos, e eles não são. Ok? Acho que deu para dar uma introdução, né? Gisele, tem uma pergunta aí, que é como encontrar o nosso lugar no relacionamento. A pessoa colocou, eu às vezes não acho o meu valor. Adorei, porque essa pessoa já tem consciência de que ela tem que ter um valor. E ela tem um lugar. Então a primeira questão existe uma frase muito bonitinha. Peraí que eu vou conseguir para vocês. Carlinha, no espelho do meu quarto tem 2 frases coladas, traz para mim. Eu vou deixar aqui como dica, aquilo que a gente está precisando trabalhar, a gente tem que deixar mais à vista. Então, o que a gente faz? Lá no meu quarto, eu coloquei 2 frases da Brené Brown. Ela é uma pesquisadora norte-americana, maravilhosa. E são 2 frases que eu leio pela manhã e leio à noite, tá bom? Eu vou ler para vocês, porque a gente tem que ter uma consciência clara do valor que nós ocupamos. Então, primeiro, para quem é religioso, para quem é espiritualizado, Deus tem um propósito que é dele através da sua vida. O propósito não é seu, o propósito é dele através da sua vida. Se você considera isso, Deus não escolheria você se você não tivesse valor. E se você não fosse único e preparado exatamente para aquilo que ele te preparou. Ponto. Para quem quer deixar o lado espiritual de lado, ok? Eu, como ser humano, sou única, sou original e tenho um valor. Eu tenho um propósito na vida, eu quero realizar algo. Atentem, queridos, todos nós queremos realizar algo que é maior do que a gente. Como é que a gente sabe disso? Nós queremos
Não é que a gente queira morrer, mas a gente sabe que a gente vai morrer. E quando a gente morrer, o que vai ficar como obra? O que as pessoas vão dizer sobre nós? Vão falar o que de mim? Aí a gente identifica qual é o valor que a gente tem. Valor é naquilo que você é bom, naquilo que você faz bem feito. E olha, nossa sociedade nos ensina que a gente tem que ser feliz sempre, bonito sempre, bem-sucedido sempre, próspero sempre, tudo, muito e sempre. Não, não tem que ser assim. Então tem dias que a gente pode estar triste, chateado, falido, com raiva e tá tudo bem. Aceite que tem momentos que são assim. Mas em outros momentos, o que é que você tem de diferente? Que o outro olha, que o outro percebe e fala: nossa, você é fodão, você é fodona nisso. Que delícia. Gente, às vezes é o tato com as mãos. Tem gente que faz uma comida que a gente come e vai em outro mundo e volta. Tem gente que tem uma facilidade para dar uma faxina que você olha e fala: meu Deus, é a mesma casa, é o mesmo espaço. Olha, isso é dom. E isso pode ser um propósito da vida da pessoa. Pode ser o valor que ela tem. Então, um valor no trabalho. Né? Tem gente que é com a maquiagem, tem gente que é com a liderança, tem gente que é com o empreendedorismo, tem gente que é cuidando dos outros, tem gente que... Em tudo isso. Então, no meu trabalho, aonde eu me identifico. Se você não tem identificação com o seu trabalho, ou você precisa rever isso na sua vida, ou você trabalha para conquistar o dinheiro. Então, o seu valor não está aí no trabalho, apesar de você ter que fazer bem feito. O seu valor vai estar talvez na família. Existem mulheres, e conheci muitas delas, que o propósito da vida é ser mãe. Mulheres que passam o dia sendo mães e mães maravilhosas. E, nossa, forjar um caráter humano numa criança é das coisas mais difíceis que a gente possa imaginar. Na adolescência, então, nem se fala, é uma fase dificílima. Então, o que a gente precisa pensar a respeito? Opa! Qual é o valor? É aquilo que é como se pudessem pagar. Mas valor nesse sentido psicológico é aquilo que você possa falar assim: o que tem em mim, o que eu faço e que não tem preço? Que quando eu olho, não é o dinheiro que vai pagar, que me faz acordar de manhã e falar: nossa, que delícia, eu vou fazer isso de novo. Nossa, eu fiz aquilo e ficou muito bom. Ah, mas você é muito convencido. Isso não é convencimento, é amor próprio. É aquilo que você olha e fala assim: nossa, me estranhei. Nossa, como ficou bonito, bem feito. Se valorizem. Então, quando a gente observa essa questão do alto valor, a gente precisa considerar o seguinte: eu me amo em quê? E se eu não me amo em nada, aonde eu quero me construir? E muitas vezes, essa questão da pessoa não reconhecer o seu valor tem a ver com traumas da infância, com crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Aquilo que eu creio e que me norteia e que eu ouvi de alguém desde que eu nasci, que está presente na minha família. Ok? Vocês têm que... vai dar uma live só sobre isso, mas pesquisem crenças limitantes, vocês vão conseguir encontrar. Se eu então percebo que eu tenho um valor para mim, primeiro para quem é religioso, eu tenho um valor para Deus. Eu tenho um valor para mim na minha vida, eu sou capaz de fazer diferença. Diferença que eu falo assim, eu sou capaz de somar na vida de alguém, eu passo a entender o meu valor. A partir desse momento é que eu posso me indagar: e que lugar eu quero ocupar no relacionamento? Eu quero ser o quê para o outro? Eu quero ser quem para o outro? O que eu tenho para dar ao outro? Isso eu só reconheço porque primeiro eu me olhei como individualidade. Primeiro é você com você mesmo. Depois é você na relação com o outro. Entenderam? Vou ler para vocês, ó. De manhã eu leio assim, ó. Vou colocar depois numa publicação no Insta que todo mundo copia e cola. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para, ao acordar de manhã, pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. Gente, isso é tão importante, sabe por quê? A gente vincula o valor da gente àquilo que a gente faz ou àquilo que a gente deixa de fazer. Não! Você tem valor porque você existe.
Você tem valor porque você está aqui. Você tem valor porque você é um ser humano e é único. E aí a Brené Brown fala assim, à noite, ao ir para a cama, dizer, sim, eu sou imperfeita, vulnerável e às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajosa, corajoso e merecedor de amor e aceitação. Independente do que deu errado no meu dia, eu mereço amor e aceitação, eu tenho o meu valor. O que é isso? Gente, vou mostrar para vocês, ó. Eu faço isso assim, ó. E aí eu coloco no meu espelho. Por que eu coloco no meu espelho? Porque eu tenho que me olhar no espelho todos os dias para me arrumar para trabalhar. E eu aproveito e leio. Quanto mais eu vou lendo, mais eu vou interiorizando, mais isso vai mudando crenças limitantes que eu tenho. Então, cada um aqui, fica a dica. Aquilo que você está precisando mudar, deixe claro. Deixa na tela do seu telefone, deixa um recadinho para você. Encontre um jeito de você se acolher, de você se cuidar, porque nós estamos sempre esperando que os outros cuidem de nós. Espera aí, você pode se cuidar, você tem o direito de se cuidar, você tem o direito de se amar e de dizer, ok, não acertei em tudo, nem preciso acertar, mas eu ainda tenho tempo, ok? 5 dicas então para a gente finalizar, lindona. Então, o João Garriga vai falar o seguinte, que é possível que o essencial dos relacionamentos seja algo produtivo, isso se a gente tiver expectativas razoáveis. E às vezes a gente tem expectativas desarrazoáveis, expectativas gigantes que não nos ajudam. O passaporte principal para a gente ter sucesso é que estejamos de acordo com os nossos pais. O que é isso? Eu preciso aceitar meu pai e minha mãe com a história que tiveram, do jeito que eu vim, com tudo que eles têm. Isso não é um fim, isso é um processo. Aceitar pai e mãe é um processo evolutivo para a gente poder amadurecer, ok? Então, se eu estou de acordo com o pai e com a mãe, se eu entendo que o essencial é ter expectativas que são plausíveis, eu cresço e aumento a oportunidade dessa relação dar certo. E aí, o João Garriga vai citar um hindu, chama Svani Prajnamati, e ele vai trazer 5 ingredientes para um relacionamento dar certo. Gente, claro que isso aqui é uma teoria que a gente entra em contato, reflete e usa aquilo que for possível. É um processo. Lembrem-se de que não é equipamento nem nada que está na prateleira que a gente compre pronto. Não é receita de bolo, é oportunidade de vida. Primeira dica do hindu, do Svani, que seja fácil. Então, quando eu estou num relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, amante, esposa, namorado, quem quer que seja, o que tem que ter no meu coração? Que seja fácil. Então, eu tenho uma consciência de que dá para ser fácil. Não precisa ser difícil, não precisa ser complexo, não precisa ser custoso. É acreditar que pode ser fácil. Que flua com facilidade, sem muita turbulência, sem grandes explosões emocionais. 2 adultos olhando então com serenidade, ok? A segunda dica dele, que os parceiros não sejam de natureza completamente incompatível. Um exemplo, um judeu com um muçulmano é bem complicado. Se é incompatível, é possível, mas é ter consciência de que é mais difícil. Às vezes são religiões opostas, às vezes são culturas opostas, às vezes são classes sociais opostas. Gisele, você é contra um rico casar com um pobre? Não, não sou contra, eu acredito no amor. Mas ao mesmo tempo eu preciso dizer para vocês que é mais difícil. Então, se eu sou uma pessoa de uma classe social querendo outra de outra classe, eu tenho que ter consciência que os obstáculos serão maiores, aí eles serão vencíveis. Um outro exemplo que João Garriga dá é alguém de 60 casando com alguém de 25, gerações diferentes. É possível? É possível, mas é mais difícil. Quem deseja, tenha consciência disso. Terceira das 5 ingredientes, das 5 dicas, que sejam companheiros. O que é ser companheiros? Que se acompanhem. Acompanhar é andar junto. Por quê? Todos nós
precisamos ter a sensação de pertencimento, de companhia, de calor, alguém com quem compartilhar o caminho da vida, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, no riso, no pranto. O que isso quer dizer? Seu dia foi bom? Me conta o que aconteceu na sua vida hoje de mais importante. E se o outro é, sisudo, diga para ele, já cheguei na sua vida. Deixa eu saber da sua história. Porque isso é que dá a ideia de que a gente pertence ao outro e o outro nos pertence. É a gente acompanhar, gente, as notinhas de rodapé. É acompanhar o que está acontecendo naquele dia. E aí ele traz algumas variações de amor, tá? Precisamos ter para um relacionamento alguns desses tipos de amor. Amor erótico, amor admirativo, amor compassivo, amor jubilado, amor fraterno, amor amistoso. Quanto mais amor dessas categorias nós tivermos, mais vai funcionar. Ok? Excelente, Zé. Quarta e penúltima. Que haja confiança. Sem confiança não é possível a existência do casal. E aí ele traz a dica, observe o passado. O que aconteceu para que a desconfiança surgisse? Porque o passado, ele é aquilo que incomoda e diz de um fluxo de amor que foi interrompido. Muitas vezes é só voltar no tempo, descobrir o que aconteceu, trabalhar aquela cena, trabalhar aquele sentimento, trabalhar aquela fase, encontrar as soluções para a confiança poder voltar. Por que ele fala isso? Porque o passo seguinte é começar, quem não trabalhou a confiança, a desconfiança, aliás, é começar a ver o parceiro como um inimigo. Aí surgem muitas brigas. Aí se espera que venha algo ruim do outro, já que você o está vendo como um inimigo. Aí a inimizade se instaura, o casal vira inimigo um do outro e aí não tem volta. Então trabalhem isso, ok? O quinto e último, um desejo espontâneo de que o outro seja feliz. Um desejo espontâneo. Se tem inveja, não tem desejo espontâneo. Se acha que o outro não pode crescer, se amarra, se segura, não tem desejo espontâneo. O que é isso para esse hindu? Quando se experimenta no peito, no coração, o desejo de que o outro seja feliz, de que algo maravilhoso aconteça para essa pessoa, o casamento funciona muito bem. E às vezes nós levamos para esse casamento relações passadas nossas, antigos relacionamentos e questões das nossas famílias que não nos permitem isso tudo, apesar de já ser possível. Essas 5 dicas então trazem para nós o seguinte: olha, fiquem atentos. Tem coisas acontecendo e que podem ser vistas e curadas para uma relação melhor ser estabelecida. E agora, para finalizar, é dizer assim, queridos, tem algo que está acontecendo nos nossos casamentos e que a gente precisa ficar bem atento, Nós somos gerações de mulheres que somos aquelas que podemos trabalhar, que podemos correr atrás de todas as nossas independências. Mas se a gente olha para as nossas mães, avós, bisavós, trisavós, a gente vê uma linhagem de mulheres sofridas, oprimidas e que não conseguiram superar as suas dores. Em função disso, dessa raiva que se tem dos homens, muitas vezes nós olhamos os nossos homens com os olhares das nossas antepassadas. E como os homens, se eles olharem para a geração dos seus pais, avós, bisavós e trisavós, se olharem e perceberem um tanto que os homens fizeram mal às mulheres, estava dentro de um contexto histórico e social, eles se sentem culpados. Então nós temos muitas vezes relacionamentos em que as mulheres agridem os homens num jeito de culpá-los por tudo aquilo que acontece. Nesse sentido, então, tem que ter um reconhecimento por uma nova oportunidade na relação presente de começar uma história completamente nova. Eu começo te acolhendo e permitindo que seja novo. Você começa me acolhendo, permitindo que seja novo. Então, muitas vezes, o que nós sentimos, nós mulheres pelos homens, não é nosso. É uma herança, vou falar assim, mnemônica,
uma herança transgeracional dos antigos relacionamentos. E os homens olham para as mulheres sempre com culpa, sempre se diminuindo, impedindo então que ocupem um lugar de igualdade. E muitas vezes daqueles homens que sim, bancam as suas mulheres naquilo que elas precisam. Que estejamos então abertos ao novo, porque já é possível amar e muito amar. Tá bom? Gisele, mas a gente não tem nem como te agradecer. Gratidão assim, infinita mesmo por tanto conhecimento, por tanta dica preciosa para os nossos relacionamentos, porque sempre tem uma coisinha que a gente, né, quer mudar, mas a gente não sabe, não tem assim, uma clareza do que seria melhor fazer. Então, acho que assim, a dica foi assim, muito preciosa, foi um bate-papo assim, de enriquecimento total, acho que para todos. Quem esteve aí desde o começo viu tanto que a gente aprendeu nesse tempo com você, e a gente só tem mesmo a agradecer. Foi show de conhecimento mesmo que a gente teve aqui. Gratidão. Muita gratidão mesmo, viu, Gisele? E é um prazer meu. E eu queria te perguntar se a gente pode deixar essa live salva. Você permite a gente deixar salvo no IGTV? Pode sim? Por favor, quanto mais pessoas verem... Eu acredito que muita gente que não pôde assistir vai querer estar assistindo amanhã, às vezes até pegando alguma coisa, anotando, né? Porque teve a gente, às vezes não deu para anotar essas dicas preciosas que você deu. Então, muito obrigada, viu? De verdade, coração. Gratidão minha, foi um prazer. Eu vou continuar os temas a partir da próxima semana, lá no Instagram, giselemiranda.psique, e aí eu vou desenvolver sempre temas nessa área, que vocês possam convidar as pessoas, que vocês possam estar presentes, não podendo estar lá, que assistam depois, porque a gente que já tem um conhecimento maior, a gente precisa compreender que já é chegado um tempo desse mundo melhorar, das nossas relações serem mais gostosas, porque nós estamos sofrendo demais, né, ainda nas nossas relações. Né? E é um prazer compartilhar. Foi uma honra. Gratidão pelo convite, Michele. Que você seja muito abençoada, é o Flávio. Muito obrigada. Ô, Gisele, é uma coisa que eu ia te perguntar. Sua live é quarta-feira, qual horário? 20h30. 20h30. Não, então nós vamos mudar a nossa, viu, Gisele? Porque senão nós vamos perder, nós vamos bater de frente, não vai dar certo, não. Nós vamos ter que mudar a nossa para quinta. Porque aí você pode assistir. Muda então e me convida. Sim. E me convida para eu participar das suas novamente, que vai ser um prazer. Cada semana a gente vai tentar trazer um conhecimento diferente. Delícia. Uma novidade aí. Mas a gente quer que você volte também. Se você depois puder voltar, vai ser um prazer enorme pra gente, viu? É um prazer para mim. Eu agradeço em nome de todos que estão, né, na live até agora conosco, as pessoas que passaram pela live. Muito obrigada de coração. Obrigada ao Silvio, que está aí por trás ajudando. A Carlinha, que está aí sempre ajudando, né? Muito obrigada a eles também. Sim. Aos seus meninos que estão aí, que né, deixaram um pouquinho para a gente aí, esse tempo, você cuidar da gente um pouquinho. Então, obrigada a todos eles aí, a toda a família. E é legal... Trás, né? Gratidão, Michele. E é legal porque, assim, vocês que estão nos vendo, é uma questão de compreender, assim, para que isso acontecesse, tem muita gente por trás ajudando. Exatamente. Quando a Michele fala que os meus meninos permitiram que eu estivesse aqui, os dela também permitiram, né? E é isso que faz a gente crescer como ser humano. Então, hoje, para vocês terem ideia, agora aqui em casa vai ter uma rodada de pizza. Hoje eu liberei a farinha de trigo, para a gente poder comemorar essa live, esse momento gostoso. Quando a gente vê alguém diante das redes sociais, diante das câmeras, tem sempre pessoas muito importantes dando um suporte e contribuindo para que todo esse trabalho esteja aqui. Não só as pessoas visíveis, mas os nossos ancestrais, que nos permitem sermos pessoas de bem numa terra que está precisando melhorar. Todo mundo aqui, a 64, chegaram a 100 pessoas num determinado momento, todo mundo está no meu coração, uma gratidão imensa e um beijo especial com desejos de muita paz e muito amor entre você, Flávio, e os meninos, tá bom? Gratidão, obrigada por vocês também. Eu vou encerrar com você e eu vou dar um recadinho aqui pro pessoal da Cinderela, tá? Você fica de olho, tá bom? Porque nós temos leilão domingo, tá? Bom. Eu vou dar delícia. Vou dar uma palhinha do que vai ter, essas bolsas aqui do leilão, só pro pessoal ficar doidinho aí, tá? Um grande abraço, ótimo. Então, viu? Ótimo. Outro. Você. Gratidão eterna. Gratidão. Tchau. Deus também.
Gente, então, olha, eu acho que assim, todos estão assim, extasiados com tanto conhecimento, com tanto aprendizado, né? Eu acho que foi uma live assim, de muito enriquecimento pessoal para a gente, para os nossos relacionamentos aí. E eu acredito que, ficando gravado, vocês podem colocar mais pessoas para assistir, porque é muito bom a gente conseguir, né? Que alguém traga conhecimento e dilua esse conhecimento para mais pessoas. Isso eu acho que assim, é de uma grandeza imensa. A pessoa que tem esse dom do conhecimento, o dom de falar, de esclarecer assuntos para a gente e a gente poder compartilhar com mais pessoas, isso é assim, extremamente grandioso. Eu acho que isso é que faz valer a pena tudo para todos, né? E aproveitando, né, não podia deixar de dar uma palhinha para vocês. Vocês estão vendo aí atrás as bolsas que vão estar no leilão. Domingo nós teremos leilão de bolsas, tá? A mulherada que ama bolsa aí. Os maridos que estão aí assistindo também, que podem entrar na live para comprar a bolsa aí para a mulherada, né? Olha aí, é um momento, né, nosso de gostar de comprar, de adquirir aquela coisa nova, aquela bolsa, aquele sapato. Então, domingo é nosso leilão só de bolsas. Então, eu vou ficar de pertinho aqui só para puxar para vocês, para mostrar algumas das bolsas que estarão no nosso leilão, tá, gente? Então, assim, é muita coisa linda mesmo que a gente vai trazer com o maior carinho. Olha isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que vai ter por aí, tá? Um rabinho de olho para vocês aí, porque tem coisa bonita pra caramba e a mulherada vai pirar com esse nosso leilão. Olha para vocês verem, mãe e filha, olha que gracinhas, bolsas mãe e filha. As cores estão lindíssimas, tá? Tem muita coisa bonita, mas muita coisa bonita mesmo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, essa é uma palhinha do que vai ter no nosso leilão de domingo, 3 horas da tarde. Eu aguardo cada um de vocês, convidem as amigas, indiquem, vamos fazer uma live bem gostosa de leilão e eu acredito que vocês vão simplesmente amar. Agora, gratidão mesmo por vocês terem estado conosco nessa live da Gisele. Eu acho que foi enriquecedora para todos, né? E vamos deixar gravado aqui no IGTV, no feed do IGTV, no IGTV. E vocês passem esses conhecimentos para as outras pessoas. E também, semana que vem, atenção, semana que vem, nós vamos mudar então o dia da live, porque eu acho que a Gisele, né, muita gente vai querer acompanhar ela aí nos próximas semanas, né, nas quartas-feiras. E, Célio, nosso leilão é online, tá? Nosso leilão é online, às 3 horas da tarde, pelo Instagram. Semana que vem, então, quinta-feira, nós vamos mudar nossa live para quinta, tá, gente? Quinta, 8h30 da noite. Nós faremos com quem não ama viajar aí. Eu acho que todo mundo ama viajar. Então, nós vamos trazer um tema descontraído, um tema divertido. Eu convidei a Mariana, que é minha irmã, que é da JF Vistos, lá de Juiz de Fora. Ela vai estar dando uma palhinha para a gente do conhecimento que ela tem sobre viagens, sobre as coisas, os acontecimentos de viagem. Então, eu acho que vai ser super interessante, eu acho que vai ser muito bacana e ela quer né, fazer esse bate-papo legal com a gente. Eu acho que ele ela vai fazer uma quarta-feira super legal também para os amantes de viagens aí. Não, bem descontraído, né? Porque em época de pandemia as viagens ainda estão um pouco de lado, mas breve, que Deus vai permitir a vacina chegar para todos nós aí. Então, nós vamos estar já nos momentos viagem. Então, quinta-feira que vem, né, Mariana? Pode ser quinta-feira? Coloca um ok aí para nós. Nós vamos fazer quinta-feira, 8h30 da noite, tá? Para desencontrar as lives aí, porque eu acho que muita gente vai querer estar assistindo a da Gisele aí na quarta. Então, meu agradecimento especial para vocês. A JF Vistos vai estar conosco quinta-feira próxima, 8h30 da noite, tá, gente? Para a gente estar fazendo a nossa live, beleza, gente? Combinado? Então, muito obrigada a vocês que estiveram até aqui conosco. Nosso agradecimento, nossa gratidão. Esperamos vocês no leilão de domingo, às 3 da tarde, e na próxima quinta, falando um pouco sobre viagens, né? Quem não gosta de viajar, combinado? Muito obrigada, excelente noite para vocês e excelente semana, né? Que estamos aí no meio dela. Tudo de bom, viu, gente? Muito obrigada a vocês pelo convite de assistirem nossa live.